Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 3 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária da nossa lição de número 5, A Verdade que Liberta, que se encontra lá na nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, né? Nossa leitura, irmão, encontra-se em João, capítulo 8, dos versículos 41 ao 47. O título dessa leitura de hoje, irmão, diz: Jesus testifica de si mesmo como a verdade do Pai. Assim diz a palavra do Senhor. Vós fazeis as obras de vosso Pai, disseram-lhe, pois. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podedes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. É um texto longo, irmãos, sobre os versículos da Bíblia desse sábado, mas a gente podemos tirar alguns temas doutrinários exatamente dessa passagem. Primeiro que a gente pode tirar aí, baseado aí um pouco no versículo 42, que é a filiação e a espiritual sobre a verdade, né? A filiação espiritual verdadeira de Cristo, né? Ele diz: a verdadeira filiação de Deus, ela não é hereditária ou religiosa, né? Mas ela é evidenciada pelo próprio amor e obediência de Jesus, né, aos critérios do Pai, à vontade do Pai, né? Um outro ponto que nós podemos tirar, ainda no versículo 42, que é a cristologia, que seria o quê? A doutrina sobre Cristo, né? Onde ali Jesus afirma que foi enviado por Deus, né? Revelando a sua origem divina e também a sua missão salvadora. Ou seja, Jesus sabia o que ele veio fazer aqui, porque ele veio do Pai. Então ele sabia qual era o seu objetivo, o seu trabalho, a sua obra, e a isso ele veio, e como ele veio do Pai, então ele sabia disso, né? No versículo 44, nós vamos ver ali a natureza do diabo, né? O diabo ele é apresentado ali como o quê? Como o pai da mentira, e homicida, e tudo que é o oposto à verdade de Deus. Aqui, irmãos, é difícil, né? Mas tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, que seja mentira, que não seja da vontade de Deus, então nós estamos falando que é da vontade do inimigo das nossas almas, né? No versículo 45 e 47 ali, nós vamos ver sobre a rejeição da verdade, né? A incredulidade, ela é um fruto da natureza, e que esse fruto, irmão, muitas das vezes, elas vão nos afastar de Deus, né? Quem é de Deus, irmãos, não rejeita a sua palavra, não rejeita seus ensinamentos, não rejeita a vontade de Deus em nossas vidas, né? E no versículo 46, nós vamos ver um último ponto dessa doutrina, que é a inerrância e a santidade de Cristo, né? Que Jesus desafia ali os seus ouvintes a provar qualquer pecado nele, né? E ninguém consegue pegar. Foi o único. O que difere Cristo de nós, principalmente na sua natureza humana, é que ele foi o único que não pecou, né? Enquanto nós somos pecados, todos pecados e destituídos são da glória de Deus, Jesus não, ele não pecou, né? Nem na sua natureza divina, nem na sua natureza humana. Podemos tirar também 5 pontos desse texto, irmãos, ou umas aplicações para o nosso dia a dia. O primeiro é que nós devemos examinar a nossa vivência espiritual, né? Nossas palavras, atitude, sempre vai revelar quem realmente nós somos. Se nós somos do Pai, se nós somos espiritualmente, porque quem ama a Deus assim é, quem ama Jesus e vive a verdade é de Deus, então nós devemos fazer isso. Ah, irmão, mas eu
Tem coisa que eu não concordo, tem coisa que me fala. Irmão, se a palavra de Deus ela te confronta nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas formas de viver, quer dizer que a palavra está ali para poder te ajudar, te corrigir e para te manter cada vez mais próximo de Deus. Ter a sensibilidade do Espírito Santo e poder ouvir o Espírito Santo é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias. Não adianta a gente esperar que vai vir do nada, que isso vai acontecer, porque se a gente ficar esperando, as coisas não acontecem. Nós devemos sempre estar marchando em direção a Cristo, sempre estar andando em direção a Cristo, né? O segundo ponto, nós devemos valorizar a verdade de Cristo, né? Então, quando rejeitar essa verdade, irmão, é seguir o padrão do diabo. Nós já estávamos falando lá no versículo 44. Né? Ouvir e obedecer a Jesus é andar na luz, é continuar com Cristo, é estar com Cristo. Né? Um terceiro ponto, nós devemos cultivar discernimento espiritual. Ouvir a palavra com fé é um sinal de que nós pertencemos a quem? Pertencemos a Deus. É já ter maturidade, que nós temos capacidade de ouvir o Espírito Santo e ter esse discernimento. Se você hoje anda e não consegue ouvir o Espírito Santo, irmãos, então precisa rever os seus passos, né? Precisa rever as suas atitudes para que você possa vir a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Um quarto ponto, nós devemos amar Cristo acima de tradições religiosas, que nós devemos, né? Não basta dizer que é Deus, é Pai. Não adianta a gente falar assim, eu sei que Deus é Pai, que Jesus veio de Deus, né? É necessário a gente amar, seguir a Cristo, né? E ver e ter certeza que Ele foi o Filho enviado aqui para poder vencer o pecado e nos trazer a oportunidade agora de estarmos perante a Cristo, perante a Deus, né? E por fim, um último ponto é viver com integridade, né? Cristo é um exemplo perfeito de vida sem pecado. Ele foi o único, acabamos de fazer esse comentário. De todos aqui foi o único que não pecou. E isso diferencia ele de nós, da sua natureza humana, né? Ele nos chama para quê, irmão? Para que buscarmos a santidade. E para quê? Em nossa caminhada. Ou seja, eu preciso ser santo, assim como ele foi santo, para que a minha caminhada seja santa e para que então cada vez mais eu pareça com ele. Amém? Esses foram os versículos de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias os versículos diários. Amém?